Bom dia. Então vamos à aula de Solver mais uma vez e vamos resolver alguns exercícios usando Solver. Inicialmente vamos fazer o problema dos vinhos. O problema é o seguinte: um vinicultor produz um vinho de uma mistura de outros 3 vinhos, a fim de obter teores desejados de açúcar e álcool. Quanto deve ser usado de cada vinho para se obter a mistura, conforme os dados da tabela? Então, eu tenho o vinho A, B e C, cada um deles tem um determinado teor de açúcar e álcool diferentes, 18,5 no A, 9,13 no B, 8,6 no C. E nós temos aqui uma mistura. A mistura dos 3 vinhos, ela deve encontrar os seguintes valores: 12% de álcool e 9% de açúcar. Eu tenho uma quantidade máxima de vinhos que eu posso utilizar. Como tudo na vida é finito, né? Nós não temos uma quantidade infinita de vinhos, certo? E qual é o meu desejo? O meu desejo é maximizar a minha produção de vinhos, de tal maneira que eles tenham o teor de álcool e o teor de açúcar especificados, né, para a máxima quantidade. É isso que eu desejo, misturando esses 3 vinhos. Muito bem. Aqui na tela vocês já estão vendo uma solução. É uma possível solução. Eu coloquei aqui 4 litros do vinho A, 5 do B e 3 do C. Para calcular o teor de álcool da mistura, como é que eu faço isso? Eu vou pegar o teor de álcool do vinho A, multiplicar pela sua quantidade, somado com a multiplicação do teor de vinho de álcool do vinho B pela sua quantidade e do vinho C pela sua quantidade, assim sucessivamente. Soma-se tudo e divide pela quantidade total produzida. Então, esta é a fórmula. Eu vou usar a função somar produto, na qual multiplico o álcool, o teor de álcool pela quantidade, e finalmente divido pela quantidade total. Ao se fazer essa divisão, esse problema torna-se não linear. Se ele não tivesse essa divisão aqui, a gente só usando, né, funções do tipo somar ou somar produto, faz com que o problema seja linear. Na hora que eu estou fazendo mais esta divisão, esse problema já não é mais linear, deixa de ser linear. Então vamos ver como é que a gente resolve isso usando Solver. Vamos lá no nosso menu, nossa faixa de opção Dados, Solver. Muito bem. O segredo, como sempre eu digo, né, é você saber montar corretamente a planilha, porque depois a configuração do solver é quase que trivial. Então, primeira coisa, definir a função objetivo. O que eu quero maximizar ou minimizar? No caso, é a quantidade total de vinho. Está aqui na célula E10 e eu desejo maximizar. E o que eu pretendo fazer? Eu quero fazer isso modificando a mistura, ou seja, a quantidade de cada um dos vinhos. Então, vou colocar o cursor aqui e selecionar, então, a quantidade de cada um dos vinhos, ou seja, de E7 até a 9. Só que eu tenho 2 tipos de restrição. Quais são as restrições? A restrição da mistura, adicionar. Então, eu quero que a mistura obtida seja igual, é uma restrição de igualdade à mistura desejada. Então, o conjunto de células de B10 até C10 tem que ser igual a B12 até C12. E, além disso, vou adicionar, e, além disso, eu tenho que respeitar a quantidade máxima de cada vinho, né? Senão, a quantidade máxima vai ser infinita. E a gente não tem recursos infinitos. Então, a quantidade de cada vinho tem que ser menor ou igual à quantidade máxima para cada vinho. Ok, então é isso. Nós temos este problema. É importante que a gente tenha atenção aqui, porque o problema já não é mais linear. Se eu tentar resolver ele de forma usando simplex, eu não vou conseguir encontrar um valor, resolver. Ele não encontra nenhum valor, tá vendo? Ele não consegue encontrar, porque não há um problema linear. Vou retornar a caixa de diálogo de parâmetro solver. Então, selecionei, ok, volto para cá. Então, o nosso modelo, necessariamente para este caso, tem que ser não linear.
Então, eu vou pedir para resolver. Então, agora sim, ele encontrou um valor máximo. Ou seja, eu consigo produzir 104 litros de vinhos. E eu vejo também quem é que se tornou a minha restrição. Sempre a nossa solução ótima vai encontrar uma determinada restrição. E é importante a gente saber isso, né? Saber quem é que está limitando a minha produção. Então, eu estou vendo aqui que meu vinho B é o limitante. Se eu pudesse ter mais vinho B, né, eu poderia produzir mais vinhos. Ok? Então, ótimo. Esse é um problema, né? Não linear. Vamos fazer agora um outro exemplo, esse sim linear, que é o exercício de produção de computador. Então, eu tenho o seguinte problema. Um engenheiro de produção supervisiona a produção de 4 tipos de computadores. Existem 4 espécies de recursos necessários à produção: mão de obra, metais, plástico, componentes eletrônicos. As quantidades desses recursos necessários para produzir cada computador são. Então, tem aqui a tabelinha. Né? Observe que é a quantidade por computador, né? De hora, de quilos, de metal, de plástico e de componentes eletrônicos. Então, ele tem um limite, né? Considerando o consumo diário de 504, né, horas de mão de obra, 1.970 de metais, 970 de plástico, 600 de componentes, qual é a produção máxima que eu devo produzir? Muito bem. O segredo, mais uma vez, é a gente montar a nossa planilha de acordo, né? Então, eu já reproduzi essa planilha aqui, que estava na forma de figura, reproduzi aqui embaixo, certo? Coloquei aqui os limites, ok? E aqui as quantidades produzidas para cada um tipo de computador. Muito bem. Então, a gente, para começar resolver qualquer tipo de problema usando solver, a gente precisa de uma estimativa inicial. Sempre. Nunca pode partir de uma estimativa inicial. E outra coisa importante também é que os limites têm que estar respeitados. Então, duas coisas. A gente tem que sempre fazer uma estimativa, certo? E os limites estão respeitados. No caso se a gente estiver usando um modelo não linear, a solução ela pode ser diferente se você usar estimativas iniciais diferentes. Isso é da natureza do problema não linear, porque ele pode encontrar máximos ou mínimos locais, certo? Ao invés de global. Já um problema linear, ele sempre encontrará o máximo ou o mínimo global. Então, por isso que o modelo não linear depende das estimativas iniciais. Eu vou dar um valor aqui qualquer, 10 para cada um, 10 unidades para cada um, e aqui eu vou somar. Então, vai ser a soma de todas as unidades produzidas. Soma de G37 até G40, aqui no caso da minha planilha. Então, eu estou produzindo 40 unidades ao total, 10 de cada uma. E quais são os recursos necessários para produzir esses 40? Então, aqui eu vou pegar para a mão de obras e multiplicar, não é hora por computador? Então, eu tenho que pegar a quantidade de mão de obra por computador e multiplicar pela quantidade de computador. Eu vou ter o total. Vou fazer isso para cada computador e somar. Ora, basta a gente usar a função somar produto. Então, eu vou somar o produto da mão de obra pelo da quantidade. Ops, mão de obra, ponto e vírgula. Como eu vou fazer a cópia para o lado, já estou prevendo isso, então eu vou transformar essa referência em absoluta. F4. Fecho.
Então, 340, abaixo do limite, que é 504. Vou copiar para o lado. Então, eu tenho aqui. Todos estão abaixo do limite, mas seria interessante que eu pudesse evidenciar, se por acaso eu ultrapassar algum desses limites, de forma mais clara, né? Então, eu posso provocar aqui uma formatação condicional. Então, eu vou aqui, vou colocar primeiro aqui na célula B41, uma formatação condicional, de tal forma que se ultrapassar o limite, ele pinta de vermelho, por exemplo. Então, vamos lá em página inicial, formatação condicional, eu vou inserir uma nova regra. Nova regra. Essa regra ela vai usar uma fórmula. Então, eu vou clicar aqui em usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Que fórmula será essa? Ora, o valor desta célula, B41, se ela for maior do que o limite, eu devo então formatar pintando de vermelho, preencher em vermelho. Ok. Como eu vou pegar esta formatação condicional, que baseia-se numa fórmula, e copiar para as células adjacentes do lado, eu tenho que modificá-la um pouquinho para que ela seja correta, né? Então, no caso, quando eu copiar para o lado, eu quero manter, né, fixa apenas a linha, mas não a coluna. Então, você veja que ele colocou aqui o dólar na frente da linha da coluna, eu vou remover o dólar da frente da coluna, porque eu quero que ele haja de acordo, né? Quando eu copiar para o lado, eu quero que ele modifique e verifique a outra coluna. Ok. Agora sim eu posso usar minha ferramenta pincel para copiar o formato, certo? Não vou usar o preenchimento. Poderia usar o preenchimento também, mas eu vou usar a ferramenta pincel. Então, eu vou formatar aqui pincel e usá-la para as outras células. Muito bem, vamos exagerar aqui um pouquinho a produção, né? Vamos ver se ele vai... Opa, 100 computadores estoura todos os limites. 50 computadores. Opa, ali, ó, já estoura somente metal, plástico e componente. E assim por diante, né? Então, vocês estão vendo aqui que é bem didático, né? Ele exibe quando você estoura ou ultrapassa algum limite. Ok, então vamos lá em resolver esse problema? Então, vem aqui em dados, solver. O que eu desejo? Qual é a minha função objetiva? Maximizar a quantidade de computadores. Variando o quê? Quantidade de cada um. Mas, obviamente, né, tem que estar submetida a uma restrição. Senão, a quantidade de computadores será infinita. Qual será a restrição? Vou adicionar aqui. Os recursos utilizados não podem ser, tem que ser, melhor dizendo, menor ou igual aos limites. Não pode ultrapassar os limites. Ops. Os recursos não podem ser, devem ser menor ou igual aos limites. Ok. Então vamos ver o que acontece se eu pedir para resolver. Ele é um simplex, ele é um linear, a gente só usou somar produto e soma. Então, resolver. Muito bem, ele encontrou uma solução. Só que essa solução foi uma solução é, contínua, né? Porque ele interpretou as quantidades de computador como sendo de forma contínua. Então, você veja que de propósito, eu deixei aqui para que ele exiba as casas decimais e ele encontrou exatamente o valor, mas de forma contínua, 17,929 e 52,714, como se fossem contínuos, né? Mas a gente sabe que os computadores não são contínuos, né? Então, beleza. Eu vou ter que modificar o meu solver para representar isso. Eu posso até, inclusive, salvar esse cenário, né? Olha aqui esse botãozinho, salvar cenário. Vou salvar esse cenário. Vou chamar ele aqui variáveis contínuas.
Ok, está salvo o cenário. Ok. Aí você pode pensar assim, ah, não, tudo bem, ele achou o valor, é só eu aproximar aqui para o valor inteiro mais próximo. Só que se eu aproximar para o valor inteiro mais próximo, eu vou ultrapassar o limite. Veja aqui, ó, 17,9. Então, se eu usar o valor inteiro mais próximo, 18 ou 53, olha o que acontece. Estou ultrapassando os meus limites. Então, não devo usar esses valores. Posso até salvar esse cenário também. A gente lembra lá que em dados, né, em teste de hipótese, eu tenho gerador de cenários, e aí eu quero adicionar mais um cenário. Então, esse aqui são as variáveis aproximadas. Ok, ok. Muito bem. Então, tem esse cenário aqui com as variáveis aproximadas. Mas será que eu não. Se eu baixar para o valor menor, né? 17,52, né? Ou se deixar aqui 53, tá vendo? Eu, eu consigo achar uma solução viável, né? Ou seja, dentro dos limites. Só que agora eu estou desperdiçando, né? Porque está sobrando, tá sobrando recursos, né? Não atingir ainda nenhum limite. E a gente sabe que o ótimo, sempre o ótimo, está no limite, né? Então, esse aqui é um cenário em que está sobrando recursos. Isso não é bom. Isso não é bom. Vou salvar esse cenário. Vou salvar, adicionar recursos com folga, né? Recursos com folga. Será que não tem uma maneira de a gente fazer isso de uma maneira mais inteligente? Pois bem, tem. Vamos voltar lá no solver, né? Então agora eu tenho que adicionar, se eu quero que ele resolva um problema usando variáveis inteiras, eu tenho que adicionar mais um limite, mais uma restrição, melhor dizendo. Uma restrição de variáveis inteiras. Então eu venho aqui nas restrições, adicionar. Então eu vou dizer que essas variáveis aqui, agora, elas são inteiras. Eu quero que ele resolva o problema com variáveis inteiras. Então eu vou clicar aqui no botão OK e vou pedir para ele resolver de novo. Muito bem. Vou salvar esse cenário. Vou botar o cenário aqui, chamar ele de ótimo de solver. Está salvo. OK. Muito bem. Então veja que esta solução, que é diferente das anteriores, 16,54, está no limite. Ele está explorando os limites. Fomos até o limite. Qual o limite? O limite do plástico, né? Que é o nosso limitante aqui. 970, 0,000, certinho aqui, ó. Esse é o limite. E eu estou produzindo aqui 70. 71, né, que acho que era o exercício anterior, ele não era um valor viável. A gente pode agora mandar exibir um resumo global para a gente fazer essa análise, né? Já que a gente preparou os cenários, a gente pode vir aqui em teste de hipótese, gerenciador de cenários e pedir para ele exibir um resumo total. Um resumo total, então vamos dar OK. Muito bem. Então, esse aqui, as variáveis contínuas, ele está exibindo aqui uns valores um pouco diferentes, mas é esse aqui, né? Eu acabei salvando um resultado diferente, né? As variáveis contínuas não foram salvas corretamente. Muito bem. É, tudo bem, a gente pode voltar lá, né? Deixa eu. Vamos fazer de novo. Vou excluir aqui esse cenário, né? Excluir esse cenário.
Vou pedir para ele resolver o solver de novo. Só que agora eu vou tirar as variáveis contínuas. Ok. Então esse aqui, vamos novamente salvar esse cenário. Então, variáveis contínuas. Muito bem, agora vamos resumir. Pronto, agora está certinho. Então, os valores atuais são os mesmos das variáveis contínuas, certo? Mas ele não está respeitando aqui a regra, né? Não, está respeitando, está exatamente 000, 970, 601, está exatamente no limite. Só que a gente não consegue produzir 17,9 computadores. Então, a primeira ideia foi a gente usar variáveis aproximadas, 1853, mas aí eu ultrapasso o limite, 965. Se eu colocar os valores aproximados para baixo, 17,53, eu produzo 70 computadores, mas tem folga, aqui está sobrando, né, esses dois limites. O ótimo do solver, eu continuo produzindo os mesmos 70, só que eu estou no limite. Então é interessante, né, a gente combinar o solver com os cenários, né? A gente montar vários cenários e tal, a gente fazer análise, né, produzindo o resumo, né? Muito bem. Então esse é o exercício do computador. Agora vamos ao nosso último exercício de hoje, que é um exercício do supermercado. Que exercício é esse? O gerente de uma cadeia de supermercados tem um esquema de trabalho em que os empregados trabalham 5 dias consecutivos e folgam 2 dias também consecutivos. Assim, por exemplo, se o empregado trabalha de domingo a quinta, ele descansa de sexta a sábado. Para atender o movimento de todos os supermercados da cadeia, o gerente precisa de 60 empregados na segunda, 60 na terça, 70 na quarta, 70 na quinta, 90 na sexta, 100 no sábado e 80 no domingo. Considerando que o objetivo é ter o mínimo possível de empregados, resolve esse problema de programação linear. É um problema de programação linear, certo? E como eu disse antes, a competência fundamental é a gente saber montar o problema. Montar o problema dentro de uma planilha Excel. Então, eu já meio que caminhei aqui a nossa resolução. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei aqui os dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aqui as escalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 dias, são 7 escalas diferentes. Então, aqui eu coloquei um código. 1, né? A escala 1 é aquele trabalhador que trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e folga sábado e domingo. Então, é 0, 0. Fiz o mesmo aqui para a escala 2. É o trabalhador que trabalha de terça a sábado, folga segunda e domingo. O trabalhador que da escala 3 folga segunda e terça, trabalha de quarta a domingo. E assim por diante. Então aqui eu tenho todos os casos. E aqui eu tenho quantidade de trabalhadores em cada uma das escalas. Certo? Como falei novamente para vocês, novamente, eu preciso de uma estimativa inicial. Coloquei 20 trabalhadores. Sei lá. Então aqui, ok, eu vou somar a quantidade total de trabalhadores. J4 até J10. Ops. É só soma, né? 140. Então aqui eu tenho 140 trabalhadores. Vou pintar de vermelho aqui. 140 trabalhadores. Muito bem. E quantos trabalhadores eu tenho em cada dia? Bom, vocês vejam que de propósito eu coloquei 1 e 0 já pensando em fazer a fórmula aqui. Por que eu vou fazer? Eu vou pegar este valor 1 e multiplicar pela quantidade de trabalhadores naquela escala. A escala 2 folga nesse dia, então é 0. Na hora que eu multiplicar aqui vai dar 0. E assim por diante.
Então, eu vou usar a nossa função somar produto, nossa velha função somar produto. Então, eu vou somar produto dos trabalhadores da segunda, certo? Ponto e vírgula, com a escala de trabalhadores. Como eu vou copiar para o lado, eu vou usar a ferramenta, a referência absoluta, usando a tecla F4. Enter, tenho 100 na segunda. Muito bem, agora é só copiar para os demais. Então, tenho 100 em cada um deles. Seria interessante se eu pudesse fazer da mesma forma, né? Evidenciar aqui. Eu vou pintar isso aqui de verde, né? E vou deixar esse aqui em cinza. Então, eu posso evidenciar quando eu extrapolo ou não cumpro um determinado objetivo aqui. Então, vou colocar aqui também uma formatação condicional. Então, vou colocar o cursor aqui na célula C11, para a primeira célula. Vou inserir uma nova regra. Essa regra vai se basear numa fórmula. Que fórmula será essa? Ora, este valor, se este valor for menor do que a restrição, estou descumprindo o requisito. Então, eu pinto de vermelho. Então, pinto de vermelho. Como eu vou copiar para os outros células adjacentes ao lado, eu vou liberar a coluna, né? Vou tirar o dólar da frente da coluna. Ok. Muito bem, basta. Vamos usar a ferramenta pincel, né, para copiar o formato para as outras células. Muito bem. Então agora, vamos ver aqui se eu botar 0 em cada um deles, não cumpre o objetivo. Agora, antes de fazer o solver, vamos imaginar que eu não tivesse o solver. Vamos tentar fazer uma otimização, né, intuitiva. Então eu vejo que eu preciso de mais trabalhadores no sábado. Então, intuitivamente, eu vou carregar de trabalhadores cuja escala trabalha no sábado, né? Sem trabalhar no sábado. Então, eu vou botar aqui 20, né? Em cada um deles. 20 em cada um deles, pronto. Consegui cumprir o objetivo do sábado. E aí, consequentemente, também cobri o de domingo, segunda e terça, mas o de quarta, quinta e sexta não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais trabalhadores que trabalham nesses dias. Por exemplo, pode ser o da escala 1, né? Por exemplo, aqui, ó, eles trabalham aqui. Vamos botar aqui, vou precisar de mais 10. Mais 10, pronto. Cumpri todos os objetivos. É claro que sempre vai ter uma folga, né? Por exemplo, aqui segunda e terça tem trabalhadores a mais. O resto está no limite. Muito bem. Esse foi a minha otimização intuitiva. Vou salvar esse cenário. Vamos lá em dados, teste de posse, salvar esse cenário. Então, vou adicionar aqui. Esse vai ser a minha solução. E as células variáveis são essas aqui. Ok. Vamos dar o ok de novo. Salvei a minha solução. Mas, se você for um gerente do supermercado, você quer... O que você deseja? Você deseja minimizar a quantidade de trabalhadores total, certo? Para otimizar os seus custos. Aqui, será que essa solução é a melhor solução de todas? Não sei. Então, como agora você já sabe usar o solver, você pode usar o solver para achar qual é a melhor solução. E é a melhor solução de todas, porque a gente sabe que esse problema é linear. Então, eu venho aqui em solver. O que eu desejo? Minimizar a quantidade de trabalhadores total. Então, minimizar a célula J11. Variando quem? Os trabalhadores na escala. Cada trabalhador de cada escala. Sujeita a que
Restrições. A quantidade mínima de trabalhadores em cada um dos dias. Então, eu venho aqui no menu adicionar, no botão adicionar. Então, estes valores aqui têm que ser maior ou igual à restrição. Então, aqui é a restrição. E como a gente já aprendeu, ok, vou adicionar. Eu sei também que a quantidade de trabalhadores é um número inteiro, eu não posso contratar 2,5 trabalhadores. Então, eu vou dizer também que estes trabalhadores são inteiros, int, número inteiro. Ok. O problema é um problema linear, vou usar o simplex. E finalmente, então, vamos pedir para resolver. Então, veja, vou salvar o cenário. Nome para o cenário. Esse aqui é o ótimo. Ok. 107 trabalhadores. Então, na versão original, né, eu tinha colocado 110 trabalhadores e ele reorganizou aqui os trabalhadores da escala, 7, 20, 26, 17, 20, 17, tá vendo? E conseguiu um valor melhor, 107. Aí você vai dizer lá para o seu chefe, olha, eu consigo organizar de tal maneira que a gente só precisa contratar 107 trabalhadores, 3 a menos do que a minha versão original. Né? E aí assim você pode ganhar alguns pontinhos. Né? Vamos ver lá o resultado, num resumo geral. Eu venho aqui em gerenciador de cenários, né? Resumir, certo? Vamos dar um OK. Muito bem, então a minha solução era 20, 20, 20, 20, 10 no primeiro, só que aí eu vou levar a 110. E a solução ótima eu consigo fazer com 107 trabalhadores. Sempre muito mais próximo dos limites, né? Explorando, chegando o máximo possível nas restrições. Esses aqui estão na restrição. E aqui eu só tenho um trabalhador a mais da restrição, que é 60, né? Esse valor aqui, né? Um trabalhador a mais na segunda, 4 na terça e o resto tudo na restrição. Ótimo. Então, com isso, a gente consegue resolver problema bem interessante, né? Desde que a gente consiga diagramar corretamente a solução, usando a ferramenta Solver. Você vê que se o caso for um caso de solução, um problema linear, tenho certeza que essa é a melhor solução de todas. Ok? Então, a aula de hoje fica por aqui. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!